Oi, pessoal. Alguns pacientes já têm me perguntado, já têm me questionado sobre a vacinação de Covid em pacientes oncológicos. Então, vamos lá. Até agora, a gente não teve nenhuma portaria das sociedades brasileiras acerca disso, mesmo porque acredito que elas estão aguardando a aprovação da Anvisa, né, das vacinas que vão ser utilizadas aqui no Brasil. O que a gente já tem são algumas indicações da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, a ASCO, e a Sociedade Europeia, que é a ESMO, com algumas orientações acerca dos pacientes oncológicos. A gente não tem nenhum indício clínico porque os pacientes imunocomprometidos não foram colocados no estudo, né? Então, a gente não tem essa evidência de segurança, porém, a gente sabe na nossa prática clínica que os pacientes oncológicos recebem sim vacinas, né? A vacina da influenza é o grande exemplo disso. Todo ano, né, na vacinação da gripe, a gente indica a vacinação dos pacientes oncológicos, mesmo os que estão em tratamento ativo de quimioterapia ou imunoterapia. As agências americanas e europeias, elas avaliaram principalmente as vacinas de RNA, que são a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna, porque foram as primeiras a serem aprovadas nesses locais, né? E acerca disso, eles indicam a vacinação dos pacientes oncológicos, né? A nossa dúvida é que talvez a resposta imune do paciente imunocomprometido demore um pouco mais a se manifestar, ou então ele tem uma resposta imune menor, né? Então, a imunidade que esse paciente oncológico, neutropênico, crônico pode demorar mais ou ser mais fraca, mas não que ele não vai adquirir essa imunidade. Então, os pacientes oncológicos que forem vacinados, eles devem manter todas as medidas, como todos nós que seremos vacinados, né? Além disso, as vacinas que estão para ser aprovadas aqui no Brasil não são as vacinas de RNA a princípio, né? São as vacinas de vírus vivo atenuado e a vacina com o vetor do adenovírus, que são métodos comuns de vacinação que a gente usa, né, para outros tipos de doença e que os nossos pacientes também podem administrar. Então, em relação a risco do paciente oncológico tomar a vacina, a gente não tem essa evidência, principalmente baseado nas outras vacinas que a gente usa, né? A gente tem que lembrar que os pacientes oncológicos não entraram nesses estudos clínicos das vacinas contra o coronavírus, mas baseado nas outras vacinas que a gente usa na prática clínica, a gente tem segurança de indicar. Em relação ao paciente oncológico ser do grupo de risco, com certeza, a gente sabe que o paciente com câncer, principalmente em tratamento ativo, quando ele tem infecção por Covid, geralmente a infecção é mais grave, né? Necessita de internação, muitas vezes de UTI. Então, a gente sabe que sim, é um grupo de risco que deve entrar. Nós vamos aguardar aí a portaria oficial das nossas agências governamentais, mas deve entrar aí na primeira leva dos pacientes com comorbidades, né? Mais do que nunca, a gente sabe que câncer é uma doença crônica, então ela tem que entrar junto com os outros pacientes com comorbidades. Então, no geral, nós vamos aguardar, com certeza, as orientações das sociedades brasileiras, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e de Hematologia, que com certeza vão se manifestar acerca disso, mas é bem provável que nós indicaremos a vacinação para os pacientes oncológicos, tanto quem está em segmento, quanto quem está em tratamento ativo. Como eu vejo a vacinação no geral, como eu vejo esses estudos clínicos, né? Nós, oncologistas clínicos, nós baseamos todos os nossos tratamentos em estudos clínicos randomizados, fase 2, fase 3. Muitas vezes, os pacientes vêm pedindo, questionando medicações que viu artista X usando, apresentador usando, e às vezes nem pesquisam se isso já tem estudo fase 3 para o tipo de câncer que ele tem, se está realmente comprovada a eficácia. E agora a gente está dentro desses estudos e questionando a eficácia de vacina, sendo que a gente está no meio da pandemia e morrem quase 1.000 pessoas no Brasil por dia. A minha opinião é que as vacinas são válidas sim, os estudos foram muito bem realizados, foi rápido porque foi uma força-tarefa para fazer esses estudos clínicos rápidos. E o mais importante, gente, é não internar e não morrer.
pegar a infecção e ter sintomas leves é o de menos. A gente não quer que ninguém morra disso mais. Então, quando você for convocado, quando você for chamado para vacinar, se você está dentro do grupo que será vacinado, você não vai proteger só você, você vai proteger várias outras pessoas, como a gente estuda na vacina da poliomielite, que a grande parte é a proteção comunitária, né? Imunidade de rebanho. A gente leva as crianças todo ano para vacinar, então vá vacinar, incentive a sua família a vacinar, quem foi convocado. A vacinação é um privilégio que a gente tem aqui no Brasil, tá demorando um pouco, acredito que eu gostaria que tivesse sido mais rápido, mas sou totalmente a favor da vacinação. Acho que os estudos foram bem conduzidos e a gente tem todo o respaldo para vacinar a nossa população assim que a Anvisa autorizar. Um grande abraço a todos.